Fala, meus amigos! Fala, minhas amigas! Sejam muito bem-vindos ao vídeo da Santos Mil Grau dessa sexta-feira. Quem fala aqui, como sempre, é o Manu. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. E antes da gente começar a falar sobre as nossas primeiras impressões sobre o Santos de Paulo Turra, peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações, deixe aquele like adiantado. Siga a Santos Mil Grau nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. A gente posta muito conteúdo por lá relacionado ao Santão. Faça o seu cadastro na Betano. Eu renovei minha parceria com a Betano e para os próximos 3 meses, então com certeza vão rolar novas promoções como as que rolaram, de sorteio de ingresso, sorteio de camisa, sorteio de rodada de free bet, e o pré-requisito para participar é você ter cadastro na Betano. Então, se cadastra na Betano e aproveita para fazer uma fezinha nesse final de semana em MMA, Fórmula 1, boxe, futebol. O Santos joga contra o Cuiabá, mas não se esquece de apostar aquele dinheiro que você pode usar para entretenimento, tá? Não é para fazer renda extra. Tranquilo? Tô quase batendo 20 mil inscritos. Espalhe o canal para os amigos, para as amigas santistas, que eu tô quase lá. Tá dando certo essa campanha que eu tô fazendo. A gente está subindo de inscritos aos poucos. E eu também tô quase monetizando o canal. Preciso de 4 mil horas de conteúdo assistido. Tô com quase 3.600. Tô subindo. Então, assistam aos nossos vídeos. Beleza? Vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Santos de Paulo Turra. Santos jogou ontem contra o Blooming e, meu Deus do céu, que zica, cara. Que fase zicada horrorosa. Meu Deus. Eu sei que é difícil tentar achar algo positivo, é difícil você parar para refletir. O Santos não ganha há 11 partidas, nada é bom, nada é bom. Então é muito complicado. Mas a partir do momento que eu resolvi botar minha cara aqui para falar sobre futebol de uma maneira um pouquinho mais séria e analítica, eu não vi com maus olhos essa primeira partida do Paulo Turra no comando do Santos. Primeiro porque ele botou para campo um time totalmente reserva. Né? O time que foi para campo foi com Vladimir, Cadu, Luiz Felipe, Alex e Keivson, Camacho, Sandri, aí uma linha de 3 meio-campistas, Lucas Barbosa, Dani Ruiz e Miguelito, e o David Washington como centroavante. Então, um time que não vinha jogando e sequer tendo chances. Poucos tinham chances no time titular como suplentes. Talvez o Camacho, enfim. E querendo ou não, o Santos ele mostrou uma atitude interessante. Assim, o Santos entrou em campo como quem quisesse, tanto os jogadores como o treinador Paulo Turra, ao meu ver, dar um recado para o torcedor. Né? Como quem quisesse dizer, ó, nossa atitude jogando em casa vai ser outra. A gente não vai jogar um futebol reativo e covarde, a gente vai para cima do adversário. A gente vai tentar agredir o adversário e dominar o adversário na nossa casa, fazer o fator mando de campo contar. E, de certa forma, contou, porque o Santos não só atacou como criou. O David Washington perdeu 5 chances boas, 3 dessas 5 claríssimas, gols muito perdidos. A primeira, aquela que ele escorregou, que foi um escanteio ensaiado, jogada ensaiada de escanteio, que eu gostei bastante disso. A segunda, que foi logo na sequência, que ele chutou em cima do goleiro, ele e o gol, e ele conseguiu chutar em cima do goleiro. Me lembrou até o lance do Lukaku na final da Champions League, que ele cabeceia em cima do Ederson, tinha todo o gol, tinha espaço no gol para tirar do goleiro, mais um gol perdido. E o terceiro gol muito perdido foi o cruzamento do Dani Ruiz, que ele sobe sozinho, o goleiro está no meio do gol, ele tem uns 2 cantos para cabecear e ele cabeceia por cima. Então, o Santos atacou mais, dominou o adversário, criou chances de gol. Né? Se o David Washington tivesse botado para dentro e se o seu Lucas Lima tivesse convertido o pênalti, a gente poderia ter saído da Vila com um placar até elástico. Sim, o Santos também deu espaço para o adversário, mas quando você joga de maneira ofensiva, você naturalmente vai deixar espaços. O Flamengo veio aqui na Vila, ganhou, foi ofensivo, mas tomou 2 gols. Né? O Santos foi para cima do Blooming, que obviamente é um time muito mais fraco do que o Flamengo, não estou fazendo comparações, mas o Santos jogava com um time totalmente em reserva. E o Santos, ao final do primeiro tempo, foi apanhado no contra-ataque. Tá? Foram as últimas, acho que foi a última jogada do primeiro tempo. Um contra-ataque do Blooming, que o Vladimir fez uma boa defesa, mandou para escanteio. No escanteio, o atacante deles, o meio-campista, chutou a gol e obrigou o Vladimir a fazer uma outra defesaça, só que esse lance ele já tinha dominado com o braço.
Então, o primeiro tempo, eles tiveram uma chance clara que veio de um contra-ataque quando o Santos estava meio que dando um amasso nos caras. Eu gostei da atitude, odiei o resultado, mas gostei da atitude desse time reserva e espero que isso tenha sido fruto da injeção de adrenalina e de ebulição que o Paulo Turra se referia, né? Se foi esse o caso, parabéns para o Paulo Turra. Gostei dessa primeira impressão que o time passou. O time volta para o segundo tempo com uma postura um pouquinho mais dentro de uma zona de conforto. O David Washington faz uma ótima jogada logo no começo. Tem uma outra chance de gol que o goleiro defende, méritos do goleiro dessa vez. Só que ele não volta jogando tão bem, não volta dominando tanto o adversário. Talvez porque alguns desses jogadores sentiram falta de ritmo de jogo e cansaram. Enfim, eu esperava um pouquinho mais do Miguelito. Gostei da partida do Dani Ruiz. Gostei da partida dos dois laterais. Preferi bem mais a partida do Keivson do que a do Cadu. Achei o Keivson mais impetuoso, né? Mais afim de jogo. Com menos medo, digamos assim. Mais ousado. O Cadu achei um pouquinho contido. Tomou algumas bolas nas costas. Precisa de mais cuidados o Cadu. Mas o Keivson, quem sabe, pode acabar virando uma opção. Né? Aliás, uma questão de necessidade que ele vire, né? Já que o Lucas Pires, ao que tudo indica, vai ser negociado. E imediatamente o Paulo Turra começou a mudar o time. Né? Entraram Soteldo, Mendonça, Lucas Lima, Rodrigo Fernandes e entrou mais alguém que eu não vou lembrar. Ed Carlos. E o Santos voltou a ter um certo controle do jogo, mas sem conseguir amassar o Blooming, que conseguia suas chances em uma falta que bateu na trave. Mas em termos de bola no chão, o Santos controlou o jogo, dominou o jogo. Claro, um time fraquíssimo, um time que a gente derrotou fora de casa. Mas para uma primeira partida do Paulo Turra, e uma partida que ele usou claramente para testar os jogadores reservas e fazer algumas experimentações, eu acho que a atitude do time contou bastante. Eu gostei bastante da atitude que eu vi. O resultado foi... Quer dizer, o resultado pouco importa porque o Santos já está eliminado da Sul-Americana, né? Claro que a gente gostaria de uma vitória e aquele pênalti perdido pelo Lucas Lima foi a gota d'água. Eu não vou apontar o dedo para o Lucas Lima, mas eu teria deixado o David Washington bater. De qualquer jeito, sem querer cornetar, já cornetando, né? Teve invasão de campo dupla, mas se eu não me engano, me corrijam se eu estiver errado, quando os jogadores das duas equipes invadem a área antes do jogador bater, havendo ou não o gol, tem que voltar a cobrança de pênalti. Então, Santão roubado na Sula. Cara, as primeiras impressões falando sobre o Paulo Turra. O time que a gente viu, me respondam também, tá? Se eu tiver errado, por favor, comentem que vocês discordam, mas eu queria fazer essa pergunta. O time que vocês viram ontem, em termos de atitude, pareceu o mesmo time do Odair Helman? Comentem aí, porque eu acho que não. Foi um time prezando mais pela intensidade, embora pouco organizado, então corria de uma maneira um pouco atabalhoada. Os jogadores meio que não sabiam quem ia marcar quem ia fechar a marcação em quem, mas isso é uma coisa que você vai ganhar entrosamento com treinamento. Mas me pareceu um time mais preocupado com a questão da intensidade, atacar o jogador que tá com o jogador adversário que está com a bola. Isso é muito importante, principalmente em casa, você impor o seu estilo de jogo. E assim, é pouca coisa, não é muita coisa, e é uma análise feita em cima de um empate em 0-0 com o Blooming, cara. Mas eu acho que dá para tirar algumas coisas positivas daí. Eu acho que o Paulo Turra está afim de mostrar muito trabalho. Acho que alguns jogadores que jogaram ontem merecem uma atenção, tá? Os dois zagueiros, eles vão ter que ser utilizados no primeiro momento, porque agora que o Bauerman e o Maicon saíram, os reservas imediatos são Luiz Felipe e Alex. Eu acho que o Keivson deve ser utilizado, deve ter algumas chances. Eu acho que o Dani Ruiz é um jogador que bate muito bem na bola, e é um jogador que, quando ele tem oportunidade, ele clareia e chuta para o gol, e ele chuta muito bem, bate muito bem na bola. E o David Washington é um jogador que, apesar de estar zicado ontem, é um jogador cuja atitude me agrada demais. Ele é muito agressivo, ele agride a defesa adversária, ele incomoda os zagueiros adversários, ele vai em toda a bola, cara. É incrível isso. Não à toa ele perde muito gol, porque ele tá na maioria das bolas, né? Então, a gente precisa do... Tá aqui, ó. O meu paninho do David Washington para eu passar para ele,
nesses primeiros anos dele de profissional, porque ele vai oscilar, ele vai errar, e a gente tem que ter muita paciência. Eu boto muita fé no David, cara, acho que ele vai render muito. Beleza? Vou dar uma cravada aqui. Eu acho que tem muita gente querendo rebaixar o Santos. É claro que a fase é muito ruim, todas as críticas negativas são válidas, mas assim, é uma negatividade tão grande que Série B é logo aí, Santos já caiu. Gente, analisem a realidade. O Santos atualmente é o 13º colocado do Campeonato Brasileiro. Existem 7 times abaixo do Santos. O elenco do Santos, e eu fiz um vídeo antes do Campeonato Brasileiro falando isso. O elenco do Santos botava o Santos como entre a nona e a 13ª força. E hoje o Santos está em 13º. Então, vamos com calma. O Santos não tem elenco para... O elenco do Santos não é elenco para cair. Quem fala isso é porque não vê os jogos do Goiás, do Curitiba, do Vasco, sabe? Existem times muito piores do que o Santos. E agora é torcer para que o trabalho do Paulo Turra dê um mínimo resultado. Se der um mínimo de resultado, o Santos não vai brigar para cair. Pode ser que não dê resultado e a gente acabe brigando. Mas o Santos tem elenco melhor do que os do Cuiabá, por exemplo, e do Goiás. Eu acredito que em condições normais de temperatura e pressão, o Santos não perca do Goiás e vence, o Santos não perca do Cuiabá e vence o Goiás. Aí essa é a hora que vocês recortam isso e usam esse vídeo para jogar na minha cara quando o Santos tomar 3-0 do Cuiabá e perder na Vila pro Goiás. Mas eu seriamente acredito que o Santos é mais time que o Cuiabá e muito mais time do que o Goiás. Muito mais time do que o Goiás. Então eu boto fé que o Santos não vai perder para o Cuiabá e vence o Goiás. Eu acho que a gente tem que mudar um pouquinho o discurso, cara, porque só a gente pode tirar o Santos dessa. Se depender dos não santistas, o Santos cai. Querem derrubar o Santos todo ano. E se a gente não fizer alguma coisa, ele vai acabar caindo mesmo. Eu me recuso a tratar o Santos como um time rebaixado. O Santos é o 13º. A campanha não é boa, a gestão é horrorosa, tenebrosa, merece todas as críticas. Vou continuar cobrando e criticando, mas eu não vou tratar o meu time como um time de segunda divisão, como um time rebaixado. E você? Beleza? Gostou do vídeo? Deixa aquele like para o algoritmo recomendar os nossos vídeos. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, nos seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Faz o seu cadastro na Betano, o link está aqui na descrição. Fazendo o cadastro na Betano você já nos ajuda imensamente. E como é final de semana, Esquiva Falcão vai lutar pelo título mundial de boxe. Eu vou botar um dinheirinho nele lá na Betano, vai lutar contra um alemão, mas eu acho o Esquiva bem favorito. Mas não se esquece, não é renda extra, bota aquele dinheirinho que você pode usar como entretenimento, porque casa de aposta você ganha ou perde, tá? E compartilhe esse vídeo, compartilhe o canal da Santos Mil Grau com alguns amigos, amigas, mamãe, papai, para quem torce pro Santos, para quem gosta de futebol. Fala, pô, quer ouvir algumas do Santão? Quer ver a análise do Santão? Checa esse canal lá, vê lá o Manu, o moleque é esforçado. Tô quase batendo os 20 mil inscritos, tô quase batendo a monetização, então conto com você para me ajudar nisso aí. Tranquilo? Aguarde os nossos próximos vídeos e pra cima deles.